A oração de uma criança. Dona Regina estava em casa envolvida em suas atividades quando recebeu um telefonema da filha. Mais uma vez, seu netinho estava chorando com dores e sua filha muito aflita. Ela estava sendo avó pela segunda vez e agora era um menino. Era realmente um lindo bebê e Dona Regina não podia ser uma avó mais orgulhosa. Deixou seus afazeres e foi ajudar a filha. No caminho, se lembrou da última consulta quando o médico disse que aparentemente ele não tinha nada. No início parecia apenas uma dor comum de ouvido, mas pelo comportamento dele era algo bem mais sério. Apesar de remédios para a dor, o problema não se resolvia e ele continuava chorando. As noites eram mal dormidas e ela e a filha sofriam junto com o bebê. Alguns meses se passaram e o quadro continuava inalterado. A filha da Dona Regina ficava cansada por não poder dormir direito e o bebê apresentava os mesmos sintomas. Como a família era cristã, não passavam um dia sequer sem orar por ele. Foi depois de uma crise, de uma noite inteira sem dormir e de muito sofrimento, que a jovem mãe, junto com o esposo, decidiram procurar um especialista. Os clínicos não estavam identificando o problema dele. Decidiram então buscar por um médico otorrino especializado em crianças com problemas graves de ouvido. Após algumas consultas e diferentes exames, o bebê foi diagnosticado com otite. Segundo o especialista, era necessária uma operação para corrigir a deficiência. Porém, ele ainda era muito novo e não podia operar devido aos riscos que a cirurgia oferecia na idade dele. O médico recomendou antibióticos fortes, além de outros remédios para que ele pudesse suportar as dores. Ele passou a ser acompanhado de perto pelo especialista e tinha consultas regulares. Com os medicamentos, ele sentia algum alívio e dormia melhor. Porém, se acabava o remédio, aquela noite era de choro e falta de sono. Não é fácil ver uma criança sofrendo, principalmente um bebê que ainda não sabe se defender. Nestas condições, ele foi crescendo. Seu primeiro ano foi comemorado com uma festinha e um momento de gratidão a Deus. Luca era um menino fantástico, muito alegre, inteligente, de singular personalidade e com características adiantadas para sua idade. Era uma criança doce, meiga e carinhosa. Apesar das dores de ouvido, não abandonava as brincadeiras e estava sempre disposto a alguma travessura. Como cristã, Dona Regina procurava falar ao neto sobre as coisas maravilhosas da Bíblia e como Jesus ama as crianças e do desejo de tê-las junto dele. Da mesma forma, sua filha o instruía nos caminhos do Senhor. Era visível que ele já conhecia Jesus e sabia que ele ouvia as nossas orações. Dona Regina não se lembra o dia da semana e nem a hora do dia, mas jamais esqueceu aquela cena. O dia não estava bom para o menino, pois estava sem o remédio e tinha fortes dores. Na época, ele estava com pouco mais de 2 anos. Sua filha estava desconsolada de um lado e ele chorando do outro. O coração da avó estava oprimido, o lindo rostinho moreno, tão parecido com a mãe, banhado em lágrimas. Na casa havia uma cadeirinha onde ele costumava sentar. Dona Regina estava perto dele tentando consolá-lo. Foi então que ele se dirigiu para a cadeirinha e sentou-se nela. Ainda chorando muito, ele colocou as mãozinhas no queixo e fez uma oração. Em todos esses anos em que tem frequentado a igreja, Dona Regina disse ter ouvido muitas orações serem proferidas, mas confessa que nunca em toda a sua vida ouviu um clamor como aquele. A oração veio de dentro em forma de súplica. A amorosa avó nunca esqueceu suas palavras. Foi uma oração curta que traduzia um grito de dor, revelando um pedido único e urgente. Chegou aos seus ouvidos sua oração: me cura, Jesus, me cura, Jesus, me cura. Ao presenciar aquela cena, Dona Regina teve certeza absoluta que aquele pedido havia chegado aos ouvidos de Jesus e que haveria resposta.
Imediatamente chamou sua filha. Ela se aproximou com uma indagação nos olhos e na voz. Perguntou o que aconteceu. Dona Regina disse com firmeza que ele nunca mais teria dor. Sua filha, um tanto confusa, perguntou por quê. Porque ele pediu a Jesus, respondeu simplesmente. E assim foi. A partir daquele dia, seu neto nunca mais teve dores. Os remédios foram suspensos, não eram mais necessários. Novos exames foram realizados e a otite não existia mais. Os tormentos chegaram ao fim e a paz reinou. Não havia mais choro e nem noites mal dormidas. Não mais tristeza na família, mas um espírito de gratidão. Luca ficou completamente curado e, pela graça de Deus, nunca mais voltou a ter problemas com seus ouvidos. Passou a brincar, correr, estudar, se alimentar bem e viver como uma criança feliz e como um vivo testemunho do grande amor e poder do Salvador. Dona Regina compreendeu a grande importância de levar os pequeninos a Deus e ensiná-los a orar e confiar no Salvador.